Olá, tenham todos um bom momento do dia. Meu nome é Rafael Arcanjo, sou maquiador cênico, figurinista e hoje nós vamos apresentar a nossa oficina de produção de maquiagem cênica para teatro. Meu nome é Thaís Salles, eu também sou maquiadora cênica e figurinista e hoje a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente pode montar o nosso projeto de maquiagem cênica e mostrar alguns truques também. Antes da gente começar a falar sobre processos e tudo, eu queria fazer umas perguntas para a Thaís, porque tu já trabalhas há um bom tempo, um tempinho com teatro, né? Eu queria saber assim, como foi que começou essa tua vida de maquiadora e até tu chegar assim, é teatro que eu gosto e é isso que eu quero fazer para minha vida. É, desde criança eu sempre fui meio nerd, gostava dos mundos do desenho animado e tal. Então eu sempre gostei muito de me fantasiar e fazer cosplay. E aí, dentro dessas coisas de evento de fantasia, evento de cosplay, eu precisava, para parecer um pouquinho mais com os personagens que eu fosse fazer, me aperfeiçoar para fazer maquiagem. E aí disso me deu a vontade de fazer o curso de figurino. Sim. Que eu fiz na ITDUFPA, aqui na UFPA, em Belém, para tentar melhorar um pouco essas minhas maquiagens e melhorar a parte das minhas fantasias. E aí, depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a trabalhar, começaram a me chamar para fazer algumas coisas ali, umas coisinhas aqui. E particularmente eu prefiro fazer as coisas com a maquiagem porque a gente tem um domínio maior, a gente não precisa de tecido, a gente não precisa de costura. Sim. Só com os materiais de pintura a gente já consegue fazer uns resultados bem legais. Tu te identificas nesse processo de figurino, de caracterização, mas mesmo com a parte de maquiagem. Tu trabalha também os figurinos dos personagens nas produções? Eu trabalho principalmente com adereços. Cabelo, maquiagem, chapéu, bigode, coisas diferentes assim, tudo que é diferente o pessoal me mete no meio. Tá. É muito interessante a gente saber, né, como a gente começa esses processos de interação com a maquiagem cênica, porque a maquiagem ela é uma caracterização, na verdade, que a maquiagem figurina é um conjunto de tudo, né? Para essa concepção de personagem. Então, devido a todas essas questões, a gente resolveu fazer esse projeto a fim de mostrar também para as pessoas que a maquiagem no teatro ela não é apenas um embelezamento do artista, né? Não é apenas destacar pontos fortes e pontos fracos, como na maquiagem social, né? Tudo tem um contexto, né? Sim, na verdade a gente é bom entender essa diferenciação de que a maquiagem social, a maquiagem que a gente vê no dia a dia, a maquiagem de moda, é algo para embelezamento da pessoa. A maquiagem cênica já é para a criação de um personagem. Pode ser o personagem mais feio do mundo, pode ser um monstro, mas ainda assim não vai tirar a beleza desse tipo de maquiagem, porque a nossa proposta é essa. Então é interessante a gente pontuar bem isso, que maquiagem cênica é uma coisa e a maquiagem social é outra coisa. Sim, e nesse processo de caracterização existe também todo um estudo, né, do maquiador, do visagista. Algumas pessoas se denominam visagistas, né, outras caracterizadores, né, mas essa é a nossa profissão. Tem muitos processos, né, semelhante ao processo do figurino, né, porque o figurino, toda essa concepção para um espetáculo de dança, por exemplo, né, para um musical, para uma peça mais dramática, mais realista, tem toda um direcionamento, né, para cada tipo de espetáculo. Sim, a gente tem que prestar atenção quando a gente for planejar a maquiagem, qual é o ambiente que ela vai ser gravada, qual é o ambiente que ela vai ser utilizada, se vai ser num palco, se vai ser num estúdio,
se vai ser num evento aberto para as pessoas, para a gente poder saber quais são os produtos que a gente vai usar, para saber quanto tempo que a pessoa vai ficar usando aquilo, para saber se não vai machucar a pessoa que está ali usando todos os produtos, e para saber também se adequa à proposta da personagem. Sim. Então, é essa que é a necessidade da gente ter um projeto de maquiagem cênica, né? Para quê? Porque cada espetáculo vai trabalhar de uma determinada forma, com um determinado orçamento, para um determinado público, para um determinado espaço, né? Algumas com orçamento mais apertado, outras com orçamento mais folgado. Então, todo esse projeto que a gente cria para facilitar, né, não só o resultado final, né, mas todo o processo de trabalho, né, com a equipe, etc. E aí, nesse processo de pesquisa, é importante a gente fazer uma pesquisa antes de quais as referências que a gente pode ter para esse personagem, como que a gente quer que ele se pareça, qual é o efeito que a gente quer que ele tenha. Por exemplo, há vários tipos de princesa. Tem a princesa do jogo, tem a princesa da Disney, tem a princesa de vários ambientes. Então eu quero saber qual é o tipo de princesa que eu vou usar para fazer a minha própria personagem ali. Então a gente precisa fazer pesquisas sobre isso e ver qual que se encaixa melhor. E além de ler direitinho qual que é a proposta, ter noção de qual que é, o que o texto fala, se o personagem vai precisar ter algum objeto no rosto que ele vai precisar modificar durante a cena que ele for fazer, tudo isso a gente precisa pontuar direitinho. Sim, e nesse processo de concepção, que é a partir do texto, na verdade, a gente já se baseia um pouquinho mais também, que facilita nosso trabalho, no próprio figurino, né? Porque quando chega assim o processo de montagem do espetáculo para o maquiador, já rolou todo um outro processo anterior com os outros membros do grupo, né? Os atores já têm o texto há muito mais tempo, os figurinistas também, para elaborar aquela concepção visual, e a gente acaba trabalhando em cima do que já foi meio que estabelecido, né? Pela direção. Olha, a gente quer algo assim e tal, então a gente não se prende, na verdade, muito no texto, mas o texto ele é uma ferramenta indutora importante para a gente também, né? Tanto no figurino quanto na maquiagem. E as referências também visuais depois são mais importantes do que o texto em si, né? Porque a gente já vai pegar, por exemplo, elementos da natureza, elementos arquitetônicos, elementos históricos. Então, através de fotografias, a gente pode montar o nosso mural em diversos aplicativos, como o Pinterest, o Instagram, salvar publicações no Facebook, né? Fazer pastas de recortes, até de revistas, né? Que a gente acha interessante, né? Então, tudo isso serve como um mural para a gente fazer essa concepção visual do personagem. Sim, e a partir disso, depois que a gente já tem referências e o painel todo montado, de textura, de cor, de elementos, a gente vai ver qual o nosso orçamento, ver os nossos recursos para a gente poder fazer esse trabalho. Às vezes a gente não tem um aparato muito diversificado, muito grande, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Por isso é bom a gente ter uma noção de quais são os materiais básicos assim, para a gente utilizar, quais são as cartelas de cor que eu tenho, quais são as cartelas de cor que a gente tem que se aproximam mais com o painel de referência que a gente montou. Sim. O que mais? Eu acho que texturas de materiais, né, às vezes materiais mais alternativos, até por exemplo folhas e outros elementos não convencionais também podem ser incluídos nesse processo, né? Toda a partir do painel de referências. A gente vai estar mostrando aqui para vocês alguns
tipos de painéis de referências assim que a gente pegou da internet para exemplificar, né? Como você pode estar montando a sua referência não só num projeto, mas assim, para a sua vida, né? Como profissional, ter sempre, sabe, material visual é importante. Organizar, é muito importante usar, organizar com esses aplicativos, né? Todo o seu material de referência visual, que isso vai ampliando o repertório artístico, né? Ampliando a visão do criador, porque você vai depois lembrar de um determinado elemento aqui, fazer as combinações e você faz essa criação, né, inédita e inspirada nessas coisas todas que você construiu para você como referencial. E é uma parte interessante também da maquiagem cênica é que ela te permite criar outras coisas. Você não precisa usar uma folha de verdade para colocar no rosto. Você pode criar a sua folha, por exemplo. Faz de papel e cola no rosto. Você pode pintar a folha de papel ou a folha no rostinho. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades com a maquiagem cênica e eu acho que essa é a grande graça. No processo de planejamento também, a gente tem que levar em consideração no processo todas as questões de custo, né? Se você vai trabalhar com um orçamento mais apertado, é muito mais importante também, né? Para poder balancear os gastos e ter um resultado melhor gastando um pouco menos, né? Agora tem outros orçamentos que você já pode usar uns materiais mais profissionais, os materiais mais específicos para cada tipo de trabalho que você vai fazer, né? Então tudo isso vai no planejamento. E planejar também a organização da equipe, a organização do camarim, a organização do material, né? Então para tudo isso nós temos ferramentas. E uma das ferramentas que a gente utiliza também nesse planejamento é o FaceChart, né? Que o FaceChart nada mais é que o croquis da maquiagem, né? É o rascunho que a gente faz, já em desenhos de rostinhos prontos, para que a gente não se perca também. Muitas vezes a gente usa a mesma maquiagem várias vezes, às vezes o mesmo personagem, o mesmo ator vai encenar 3, 4, 5 vezes. Ou às vezes é um espetáculo de dança e aí a gente precisa reproduzir essa maquiagem para várias pessoas. Então a gente precisa desse projeto prontinho, desse nosso rascunho e tal, para que a gente consiga reproduzir sem erro e sem falha depois, para ter uma continuidade direitinho. Sim, o FaceChart tem realmente essa função, né? E porque muitas vezes a gente, na maioria das vezes a gente trabalha em espetáculos menores, então geralmente é um maquiador, né, que faz tudo, ou às vezes não tem nem maquiador, é o ator que vai fazer sua maquiagem, o maquiador está lá justamente só para fazer essa concepção e essa orientação, então o FaceChart vai servir para isso. O que é o FaceChart? A gente vai mostrar aqui para vocês alguns exemplos de FaceChart também tirados da internet. Tem muitas empresas de cosméticos como a MAC que lança todo ano FaceCharts assim, que os próprios artistas da marca criam para eventos anuais, por exemplo, Natal, Halloween, né? Então vem o FaceChart e vem todas as orientações do lado de todos os produtos que foram usados, né? Nesse caso é um intuito comercial também, você vende uma criação artística, mas você atrela o seu produto junto, né? E no caso nosso do teatro, das artes cênicas, etc., essa indicação dos produtos serve justamente para que o ator ou o outro maquiador da equipe reproduza, como a Thaís falou, de forma exata aquilo que foi projetado. Porque às vezes a gente mesmo cria algum visual para uma apresentação, né? E não cria um FaceChart, nem nada cria naquele momento. Mas de repente aquela apresentação vai ser contratada de novo, né? E vamos lá, vamos fazer uma outra apresentação. Aí você não lembra, você não fez o FaceChart e você vai ter que criar tudo de novo. Às vezes nem tem mais o material que você usou da primeira vez, né? Mas assim, a partir do momento que você tem esse registro guardado no seu portfólio também,
você vai poder reproduzir ele com mais facilidade, não vai se perder. Então agiliza o tempo, né? Agiliza o tempo de aplicação, agiliza o tempo no camarim e tudo fica bem mais fácil no nosso trabalho. O Face Chef também é importante para a gente fazer planejamento de tempo, porque isso na vida do maquiador é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com prazos e camarim e o espetáculo vai acontecer a tal horas, então a gente precisa já ter noção de qual o tempo que a nossa maquiagem precisa durar, que a gente precisa fazer esse processo, para que a gente não atrase ninguém durante o trabalho e durante a preparação. Então esse Face Chef também é importante para a gente não se perder na hora de usar os produtos e para agilizar o nosso trabalho. Sim. E como se faz o Face Chef? Como é que a gente produz isso? A gente pode produzir de diversas formas. O principal, né, que é o mais usado, é com maquiagem mesmo, né? Utilizado o molde de rosto, que é o Face Chef, o rosto em branco, e a pessoa vai aplicando o próprio produto que ela vai usar, de preferência produtos secos, né? Sombra, blush, até batom dá para usar para fazer os sombreamentos, né? Não é necessário você ser um grande artista do desenho para fazer um Face Chef, né? Basta que você tenha noção, né? Você como maquiador da técnica que você vai usar, do produto que você vai usar, e vai ficar lá servido como um indicador. Pode fazer também desenho com lápis de cor, se você tiver mais habilidade, pode usar tinta, pode usar desenho digital, né? Se você estiver fazendo por exemplo, uma grande companhia, né? Uma criação de um visual. Você pode já aproveitar a própria foto do artista do ator que você vai caracterizar e já fazer uma intervenção na foto dele, né? Com desenho por cima ou com maquiagem. Então isso de acordo com a criatividade, de acordo com o grupo que você vai apresentar, né? O seu projeto, às vezes é um grupo mais arrojado, né? Às vezes é um grupo mais... Dependendo da proposta, isso, às vezes é um grupo mais tradicionalista, então se agrada mais com algo mais assim acadêmico, mais bem bonitinho. Outros não, já se agradam com uma coisa mais de impacto, já com Face Chef, olha isso e tal. Né? Então a liberdade do criador é total para fazer esse nosso rascunho, desde que ele seja compreensível para todo mundo que vai executá-lo, né, no futuro. Sim. Eu gosto também de colocar no meu Face Chat, quando eu já tenho noção de quais são os meus atores, quais são os meus modelos, colocar assim, digamos que eu vou transformar o rosto de um homem num rosto feminino. Eu já vou anotando do desenho, eu tenho que diminuir um pouquinho o efeito de diminuição de bochecha. Sim. Vamos realçar um pouquinho mais essa sobrancelha. Aqui o queixo, que o homem é mais quadrado, já dá uma arredondada, né? Tudo isso tu vai colocando nos indicadores. Coisas do rosto do modelo que eu já sei que eu vou fazer. Sim. Porque às vezes eu não posso ir no dia e outra pessoa, ou até o próprio modelo, pode tentar reproduzir. Sim. E isso também serve também como um guia também de segurança para os profissionais. Por exemplo, você pode anotar que o ator fulano tem alergia a determinado produto. Tá? Use a base tal, porque a pele dele tem sensibilidade a alergia a outro. Né? Então todas essas características do ator que vai usar são importantes. Né? Por exemplo, o ator ou a atriz tem muita sensibilidade no olho, não usa lápis de olho. Então isso já serve também como, vamos tentar outra forma aqui para dar esse efeito de lápis, mas que não irrite tanto o olho da pessoa. Né? O Face Chef vai também servir para isso, né? Com todas essas anotações do maquiador projetista, né? E facilita muito, né? Causa menos transtornos. O trabalho fica mais agradável, né? E bem mais fácil de realizar. Bom, agora a gente vai fazer uma demonstração, dando algumas dicas, bem breve também, de maquiagem cênica.
como é uma maquiagem cênica, a gente precisa escolher qual vai ser a nossa temática. Nós escolhemos um personagem da obra de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, para a gente fazer essa proposta de demonstração para vocês. O personagem que a gente escolheu para fazer a nossa demonstração é o Oberon. Ele é um dos protagonistas do texto do Shakespeare, né? A gente vai disponibilizar aqui um trecho do texto para vocês, que foi o nosso texto indutor, né? E nós criamos aqui um figurino, uma caracterização, e isso vai ser demonstrado todo o processo para vocês, tá bom? E quem era o Oberon? O Oberon, ele era o rei dos duendes. Ele faz par no texto com a Titânia, que é a rainha das fadas. Então é todo um clima assim meio medieval, meio mágico, etéreo, místico, que a gente foi procurar mesmo referências na natureza, né? Em algumas coisas, em alguns filmes e séries que se passam na era medieval também, porque tudo isso remete, né, a esses clássicos do Shakespeare. Isso também é importante a gente frisar, né, que quando a gente cria um projeto a gente tem que saber o local, né, o tempo, qual é a data, se é no futuro, se é no presente, se é na África, se é nos Estados Unidos. Isso tudo vai influenciar no trabalho final, né, e tudo vai aparecer, porque o figurino, a caracterização toda, elas já vão contar para o público quem é o personagem, sem o público nem perguntar, sem precisar o personagem falar o nome dele e etc, né? Então é isso, vamos lá para a nossa caracterização. Então, gente, aqui a gente vai falar, antes de fazer nossa demonstração, sobre alguns produtos, né? E o que se pode fazer com eles. Os produtos básicos que a gente tem que ter, né? Para levar para um camarim. Então, vamos começar aqui. A gente tem que ter sempre sombras, né? Sombras é o básico, então a gente tem aqui umas paletas que são organizadas. Essa daqui da MAC, ela é muito boa porque você pode colocar as sombras que você quiser, né? Ela tem um ímã, então você pode organizar elas, personalizar, de acordo com as cores que você mais usa, né? E essa daqui da Thaís é da Mary Kay, né? Que aí é a mesma base da MAC, e a gente tem uma base de metal, e aí a gente pode ir substituindo os refis com as cores que a gente mais usa e tal, até pra não ter que ficar andando com 10 paletas. Porque às vezes a gente tem uma variedade imensa de paletas, né, que existe no mercado. Aí às vezes a gente quer comprar e acaba usando de uma paleta uma cor, de outra paleta outra cor. Então, a gente criando e construindo as nossas paletas assim personalizadas, a gente pode economizar espaço e agilizar também o nosso trabalho, de não ter que estar procurando, né, eternamente. E fora que assim, algumas marcas como a Mary Kay, a MAC, elas vendem coisas, sombras individuais, né? Então você vai e compra só justamente aquela que você precisa, né? E você vai renovando o seu kit, vai organizando. Tem umas paletas que já vêm assim, já montadas, né, com seus esquemas de cores. Essa daqui da Bruna Tavares tem uns glitters assim muito bonitos também, mas assim são cores bem básicas, né? Um preto, um marrom, uns tons de rosa. Todo maquiador precisa de uma paleta de tons coringas, que são tons de marrom, tanto mais claros quanto mais escuros, e alguns tons pretos. Sim, o preto sempre é bom ter sombra preta, né? Que ela vai servir assim para tudo, para o teatro, para fazer sombra, para fazer sobrancelha, para fazer, enfim, uma infinidade de coisas, né? Aqui tem um produto que eu ganhei do curso que eu fiz para maquiagem para cinema, que são os pigmentos à base de álcool, né?
Aqui o nosso foco é mais o teatro, né? Esse produto ele não é aconselhável para o teatro porque ele é mais para câmeras HD e aqueles efeitos mais próximos, mais realistas, né? Então ela vai funcionar muito no HD, então tem uma infinidade de pigmentos aqui que a gente pode fazer diversas misturas e desse pigmento vai sair o blush, vai sair a sombra, vai sair até a base do rosto da pessoa, né? Você pode misturar eles todinhos, enfim, criar uma infinidade de efeitos. Qual é a vantagem desse produto? A vantagem desse produto é que, como ele é à base de álcool, ele não sai com o suor. Então, pra gente aqui do norte, é maravilhoso trabalhar, né, com produtos assim que resistam ao suor, porque a gente sabe que não vai sair de lá, né? Mas, como eu falei, é mais indicado para o cinema. E tem um efeito mais sutil. Sim, para maquiagem que você vai ver mais de perto. Né? Aí a gente tem para maquiagens teatrais, que é o que a gente tem um pouco mais fácil acesso, são os pancakes, que são maquiagens em pó à base d'água. Pancake a gente tem uma infinidade de cores, essas são algumas, e são cores que até secas elas pigmentam um pouco, mas se a gente molhar, elas pigmentam muito mais. E agora a gente tem uma variedade bem mais interessante de cores de pancake, né? Como essas neon, né? Então é um efeito assim, é um recurso para o teatro muito usado ainda, né? Porque no cinema já não se usa porque a qualidade das câmeras HD, enfim, já denuncia a maquiagem, mas para o teatro é perfeito, né? Porque a gente trabalha no teatro com maquiagens que funcionam de uma determinada distância, né? Uma distância assim mais afastada do público. Então ele vai funcionar perfeitamente para fazer essas caracterizações. A gente tem também o Clown. Clown é uma tinta à base de óleo, que ele funciona mais ou menos como pancake, porque o Clown tem várias cores, só que ele é muito mais difícil de sair, porque ele tem uma base oleosa, ele tem uma base mais gordurosa, assim como as tintas à base de óleo também, que são tintas que têm uma pigmentação um pouco mais forte, para quem precisa ter cores mais fortes mesmo, só que depois elas precisam ser seladas com pó para não sair, mas essas também são outras opções. Além das tintas líquidas, tintas para rosto mesmo, que a gente usa mais para pessoas que têm o rosto mais sensível. Essas tintas são muito utilizadas para utilizar em rostos e atores infantis. Elas são muito pigmentadas, mas a duração já não é tão boa assim. Que essas são a base d'água, né? Essas são a base d'água. Essas são da Color Make. A gente também tem tintas aqui. Aqui a gente não tem disponível, mas outras marcas como a MAC, a Color Make também tem umas tintas que elas são mais acrílicas, né? Então elas têm uma resistência maior e por ser para maquiagem elas podem ser usadas na pele, né? Porque tem a tinta acrílica de artesanato, enfim, que também às vezes as pessoas utilizam, mas não é indicada. Não é própria para pele. Não é própria para pele, né? Mas acaba se utilizando nos improvisos, assim, quando não tem, mas não é indicado, né? A Thaís falou dos produtos cremosos, que é o Clown e a tinta à base de óleo, elas precisam selar. Então a gente sempre tem um pó translúcido, sempre uso esse da Laura Mercier aqui, que ele é bem fininho, né? Ele vai dar um acabamento opaco nesses produtos cremosos, ele some, ele desaparece, né? Como todo pó translúcido. Mas, ó, ele tem uma cor leve Só que quando a gente passa bege. aqui em cima das cores, ele vai sumindo. Ele some, então ele sela e ele não interfere no produto final, no trabalho final, né? Te ele ajuda vai dar... a fixar a maquiagem. Isso, essa fixação é incrível, tá bom? E tem diversas marcas, né? Tem marcas nacionais muito boas e marcas importadas também excelentes, então isso vai de acordo com
realmente o poder aquisitivo do profissional. Lógico que alguns materiais de umas marcas mais famosas têm uma qualidade maior, uma duração maior, mas existem produtos também mais acessíveis que também têm uma duração muito boa e podem ser substituídos tranquilamente. Tá bom? Aqui são as sombras, a gente já falou, né? Para maquiagem artística, a gente tem alguns produtos especiais, também além das tintas. A gente tem as massinhas de modelagem, para a gente fazer próteses, para fazer ferida falsa. A gente tem também cola para postiços, para a gente colocar. Esse aqui é um verniz, né? É um verniz para postiços, esse é da Catherine Hill. Pra gente fazer cicatriz. Esse aqui não tá nem abrindo. E aderir algumas coisas. A gente tem o látex. O látex ele serve tanto pra gente colar postiços quanto pra gente fazer as nossas próteses. Ele serve também pra gente criar efeitos de envelhecimento de pele. E é isso. Sim. Essa cola de postiço, ela é para aquelas barbas postiças, né? Que tem aquelas telinhas, então você cola na pele, né? E vai camuflar todo a tela em que o postiço é feito, bigode, sobrancelha, enfim, ela vai servir para isso. A gente também tem o Pros-Aide, né? Esse é o Pros-Aide líquido que eu também ganhei de brinde no curso que eu fiz. Ele é uma cola acrílica também, é uma base acrílica para maquiagem, né? É um produto importado, a gente não encontra no Brasil com facilidade, mas ele é muito utilizado também para colar postiços, para fazer o envelhecimento, né? E tem o Pros-Aide Cream, né? Que ele é uma espécie, ele fica semelhante a um látex, né? Ele é cremoso, ele serve para fazer próteses também. Para fazer feridas, você pode trabalhar diretamente na pele com ele, enfim, pode colar também pedrinhas, pode colar até cílios, eu acho que cola com ele, eu não tenho certeza, mas é uma cola muito boa, é própria para pele, enfim. O que mais que a gente tem aqui? Aqui é o pó translúcido, né? Esse também é o pó translúcido. Esse daqui é o pó translúcido, esse é branco, esse daqui ele tem um fundo mais bege, né? Mas ele funciona também, e esse é totalmente branco, né? Com esse a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para trabalhar por causa da luz, né? Que ele reflete depois. Às vezes ele causa o efeito contrário que a gente quer. Verdade. Tá. Tem a cola de cílios também, né? Que vai servir para você colar cílios, colar pedrarias, colar qualquer coisa sem correr o risco de fazer mal para a pele do seu modelo. E temos a cola em bastão também, que essa é de papelaria. Ela é atóxica, né? Ela não faz mal pra gente. E ela vai servir muito pra gente fazer colagem de sobrancelha, pra drag queen e pra outros personagens que precisem de uma sobrancelha nula, né? Pra que a gente possa trabalhar por cima, né? Tá, Sim, eu acho que de cola é só isso. Tem efeitos de maquiagem especial, como esse aqui, de queimadura, para fazer efeitos de profundidade, para fazer efeitos de bolhas e tal. Ele é bem legal. E a gente tem o sangue falso, que eu não sei cadê. Não sei. Eu acho que tá dentro da maleta ali. Qual é esse? Peraí. Esse daqui, né? É, a bisnaguinha. Esse sangue tu que fizeste? Foi, eu só botei na garrafinha. Tem o sangue falso também, que a gente pode comprar pronto ou a gente pode fazer com uma misturinha de mel e corante. Se ele saísse, ia ser bom, sabe? E aí isso é sempre bom para um maquiador cênico ter, porque a gente sempre precisa uma hora ou outra de algum desses elementos. Sim. E também a gente vai usar coisas assim básicas da maquiagem social, bases, corretivos, paletas de contorno. A gente tem esses contornos em creme aqui, que eles também vão servir como corretivo, vão servir como iluminador. Tem um iluminador cremoso aqui. E os contornos em pó,
que nada mais é que os pós compactos também. Você pode comprar os pós compactos individuais ou pode comprar paletas assim, né? Que já vem umas cores básicas que também já ajuda na organização do material, né? Nós temos pigmentos prensados, também é muito bom ter, porque eles dão um efeito assim bem bonito nas maquiagens, iluminadores, também tudo em paleta, assim, quando a gente tem paletas com bastante cores, é bem democrático, porque a gente consegue trabalhar com várias pessoas, né, com várias cores de pele, sem levar muito produto. Então essas paletas que vêm com muitos tons são boas pra gente que é profissional, tá bom? Outro equipamento muito interessante que a gente usa são as paletinhas de inox, que a gente faz as misturas nela, né, para não estar manipulando, principalmente por questões de contaminação cruzada. O produto direto da embalagem a gente tira um pouquinho e já mistura na paleta, né? E é fácil de higienizar porque é de inox e é bom também sempre ter. Esponjinhas que a gente vai usar, né? Os pincéis. Isso. E assim, pincéis. Eu tenho os pincéis que eles também assim. E os pincéis também, assim, uma infinidade de pincéis que a gente vai usar. Para pele, esse é o Dual Fiber, que ele tem essas fibras aqui que elas servem para dar polimento, para aplicar produto em pó, aplicar base, pincéis de esfumar, né? Todos eles estão meio usadinhos, mas enfim. Então são vários tipos de pincéis que a gente pode estar usando para fazer nossa aplicação, né? Pode aplicar as coisas com o dedo também. Isso varia muito da técnica que você vai usar, do efeito que você quer. E é isso. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de próteses de maquiagem mesmo, maquiagem cênica. Esse aqui foi um que eu fiz para simular o rosto de um cavalo. Esse aqui é o nariz de madeira do Pinóquio. Esse aqui é um narizinho de porco. E aí, essas próteses a gente pode fazer de vários tipos. A gente pode colar elas com látex ou algumas das colas que a gente já mostrou aqui. Até cola de cílios a gente consegue colar. E essas aqui eu fiz com massinha de EVA. Essa aqui também. Algumas a gente pode fazer com látex, outras a gente pode fazer com papel e pintar com a própria maquiagem. É só questão de usar a criatividade mesmo. Sim. Então essa é uma pequena amostra de alguns produtos básicos que a gente tem que ter, né? Que a gente precisa ter. Não precisa ter tudo isso, isso vai depender muito do que você vai trabalhar, da forma como você quer trabalhar, né? Se você vai fazer uma coisa mais realista, você não vai trabalhar pancakes tão coloridos. Se você faz uma coisa mais voltada para o lúdico, você vai utilizar cores mais vibrantes. Então, o seu kit você monta de acordo com as suas necessidades, tá bom? E a gente vai fazer uma pequena demonstração aqui de uma caracterização e depois a gente vai ter uma surpresinha para vocês.
Então, gente, essa foi a nossa caracterização que nós criamos para a oficina do personagem Oberon de Sonhos de uma Noite de Verão. E a gente quer deixar um desafio para vocês que vão acompanhar a nossa oficina, para vocês criarem também um figurino, uma caracterização da personagem Titânia, do mesmo texto de Shakespeare. A gente vai colocar um trecho do texto para vocês se inspirarem, e a gente quer ver o processo de vocês, se vocês quiserem fazer um painel de referência, se vocês quiserem fazer um face chat para exercitar, e a gente quer o resultado final. Vocês postam no Instagram de vocês, e vocês vão marcar no Instagram da gente, que vai aparecer aqui, da Thaís e o meu, e a gente vai repostar os trabalhos que vocês mandarem e marcarem a gente, tá bom? Desde já, muito obrigado, desejo um bom momento do dia para todos, e essa foi a nossa oficina.